até a gente não sabe qual é o nível de profundidade que cada um que está ouvindo agora tem das Escrituras ou está assistindo também, para dar uma análise sobre essa pregação de Pedro que está relatada aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Então vamos lá. Jesus acaba de morrer, ressuscita, manifesta seus discípulos e diz, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos capítulo 1, verso 8. Ele ascende aos céus. Os discípulos se reúnem e ficam buscando e esperando essa promessa. O Espírito Santo vem, Atos capítulo 2, o início do capítulo 2. Quando o Espírito Santo vem e enche aqueles homens de poder, manifesta-se a presença de Deus sobre a vida deles, cumpre-se a profecia de Joel, capítulo 2, 28 e 29. Nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, né? Então os profetizarão, terão visões e tudo mais. Nisso que acontece? Está acontecendo em Jerusalém a festa do Pentecostes, a festa das colheitas, ok? Então, nesse momento em Jerusalém, tem judeu de tudo quanto é parte do mundo. É como se fosse, para a gente entender, uma reunião de Copa do Mundo. Tá. O mundo inteiro foi para aquele lugar, então gente de todos os lugares, judeus, que falavam em outras línguas, mas embora tinham descendência judaica, estavam naquele momento celebrando aquela festa. O que acontece? Cada um começa a entender na sua própria língua nativa, partos, medos, elamitas, as maravilhas de Deus. Só que o questionamento deles qual que é? Esses caras são galileus, esses caras são daqui, eles não são de lá. Como é que a gente ouve eles falar? Sim. E aí começa uma discussão. Tão bêbado, tão chapado, usaram droga, aquela coisa toda. Se levanta, Pedro se levanta e fala assim, não. O que aconteceu aqui foi a promessa da liberação do Espírito Santo sobre a vida de todo mundo. E aí ele começa uma pregação propriamente dita, fazendo o quê? Referência a quem? Ao maior rei que Israel já teve. Por quê? A gente precisa ter esse entendimento de que Davi, para o judeu, para o israelita, era a referência máxima de autoridade. Porque no reinado de Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi aonde Israel conseguiu a maior amplitude do seu território. Era referência para eles. Quase toda a conquista territorial que Deus havia prometido para Abraão se cumpre em Davi. Fica faltando um pedacinho só. Então ele se torna referência de rei, de poder, de autoridade, de estado, de governo, de tudo. Qual era a expectativa daquele povo? Que o Messias viesse na mesma vibe. Sim. Na mesma linha. O cara vai chegar... Vai continuar o processo. Vai ser o reizão. Vai ser o reizão. Vai ser o outro Davi. Só que Jesus vem quebrando tudo. Jesus nasce pobre numa manjedoura, sai fugido para o Egito, ninguém entroniza ele e ele vem pregando um reino que não é dessa terra. Então, quando Pedro começa a fazer esse discurso, ele está fazendo o quê? Ele está linkando a memória histórica do povo e acessando agora uma memória profética. Por quê? Todo judeu tem a história no seu coração estabelecida, mas também tem as profecias estabelecidas. Então Pedro faz isso, ele quer acessar, ele quer conectar essas duas coisas. Para quê? Para que a conversão se torne real, para aquele povo. Sim. Então ele começa, olha, Davi disse, ele vai estar à direita. Davi se corrompeu, Davi apodreceu, morreu. Davi não está aqui hoje, mas Jesus morreu e ressuscitou. Então ele vai fazendo essa conexão e ele vai dizendo, olha, vocês têm que sair dessa geração corrompida e perversa. Que ele está falando de quem? Dos fariseus da época. Da galera que era para ter reconhecido Jesus, que era para ter aceitado o Messias, que era para ter declarado quem Jesus era, mas a galera que crucificou ele. Então Pedro faz isso para quê? Para que todo mundo, a partir daquele momento, comece a entender que Jesus não era simplesmente um fanfarrão, um cara que estava falando só, mas os poderes. E quando você estuda a história de Jesus, aí, né, quando você vai estudar os evangelhos, você vai ver que o Messias ele tinha que produzir alguns milagres para se tornar realmente o Messias. Ele tinha que curar leprosos, Jesus curou. Ele tinha que ressuscitar mortos, Jesus ressuscitou. E ele tinha que fazer um cego de nascença enxergar. E isso está dentro da raiz da cultura judaica. E Jesus cumpre isso tudo. Só que eles não aceitam. Por quê? Porque a ideia deles não era um governo de amor. Era um governo de justiça. Somente. E justiça terrena. Qual que era o desejo deles? Eles queriam ser livres da opressão romana. E seria uma nação poderosa como eles eram no passado. E Jesus vem dizendo o seguinte, se alguém te der uma face, oferece a outra. Se alguém te levar a túnica, a capa, dá a túnica também.
Por quê? Porque o reino dele não era daqui. Então, Pedro usa essa base de Davi para fazer o quê? O senhorio de Jesus também. E as pessoas começam a entender quem era aquele Jesus que Pedro estava pregando. Por quê? Porque eles codificam a memória histórica com a memória profética e com os sinais que naquele momento estavam se manifestando. E aí começa a os desenvolver. Tanto é que o final do texto vai dizer que 3.000 vidas se agregam à comunidade naquele dia.